Gente, verbo é uma matéria 100% cobrada na FCC. Então, nós vamos fazer 3 listas de verbo, né? Porque é o que a gente precisa fazer no nosso curso. Vamos começar com uma lista que vai envolver conjugação verbal. Aí, na sequência, nós vamos fazer uma outra lista que vai trabalhar vozes verbais e correlação entre tempos e modos. E uma terceira lista que vai trabalhar um vai de tudão, que aí a gente vai perceber que nas questões de verbo, além de conjugação, vozes verbais, correlação entre tempos e modos, a FCC também cobra muito aspectos semânticos e ela pega umas questões em que ela mistura, né, conteúdos de análise sintática com conteúdos de morfologia. Então a nossa primeira lista vai ser essa lista aqui, verbos conjugação com foco na FCC, tá? Porque eu sempre falo assim, ó, eu vou facilitar a sua vida se eu te explicar de onde nós vamos tirar as respostas de todas essas questões. Eu preciso de 2 informações para fazer uma lista que envolva conjugação verbal. A primeira informação que eu preciso é de terminações de tempos e modos, especificamente daqueles que caem mais. Então, quando a gente pensa ali na prova, a gente já sabe que existem alguns conteúdos que são mais cobrados. Então, eu estou pensando aqui numa tabelinha que eu vou chamar de terminações, vou dar uma viradinha aqui. Eu preciso do básico. Eu sei que a gente tem o presente do indicativo e que o presente do indicativo é um tempo que primitivo. Desse tempo primitivo eu tenho o presente do subjuntivo. Toda vez que eu falar subjuntivo eu vou colocar um conector. Eu tenho o imperativo afirmativo e tem o imperativo negativo. Nós vamos ver várias questões, por exemplo, que vão abordar isso aqui, ó, o imperativo afirmativo na exceção, no tu e no vós. Então, a gente já vai deixar desenhado aqui. Bom, o que mais que eu tenho? Eu tenho pretérito perfeito do indicativo. E esse pretérito perfeito do indicativo, ele vai formar o pretérito mais que perfeito do indicativo. Ele vai formar o futuro do presente, desculpa, o futuro do subjuntivo. Vou colocar o pretérito primeiro, gente, só para ficar mais bonitinho. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Falou subjuntivo, eu sei que tem conjunção. E vai fazer o futuro do subjuntivo. Aí eu tenho mais um tempo primitivo, que é o infinitivo impessoal. No infinitivo impessoal, o verbo não está conjugado. Então, é o verbo, né, com a sua própria carinha, sem máscaras. Infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal vai formar o pretérito imperfeito do indicativo, que é o tempo que mais cai, tá? Por incrível que pareça, esse daqui é o mais caidor de com força mesmo. Ele vai formar o futuro do presente do indicativo e vai formar o futuro do pretérito do indicativo. Então, a gente já sabe aqui o que a gente tem em termos de terminações. Isso daqui vai servir para gente ou conjugar um verbo, passar de um tempo para o outro, tá? Então, questões que vão pedir para a gente passar de um tempo ou pessoa para outra forma, ou vai cair numa questão que me peça para identificar se todos os verbos estão no mesmo tempo e modo. Então, outra questão vai ser identificar se todos os verbos estão no mesmo tempo e modo. Então, essa é outra coisa que vai aparecer aqui, tá? Bom, quando eu penso no presente do indicativo, a gente já sabe que por ele ser um tempo primitivo, ele vai ter só desinências, o quê? Número pessoais. Então, ó, eu sei que aqui normalmente eu vou ter O, que pode alterar, vou colocar um quadradinho que é porque pode alterar. S, A ou E, isso aqui também pode alterar. Mos, IS, e aqui normalmente vai aparecer M em alguns poucos casos, tipo dão, são, pode aparecer a variante ão, tá? Muito raro, mas pode aparecer essa variante ão, a gente deixa aqui. Bom, presente do subjuntivo, a gente já sabe que vai usar um esquema de vogal contrária. Se o verbo terminar em ar, a vogal contrária vai ser E. Se o verbo terminar em or, er ou ir, a vogal contrária em todas essas situações vai ser A. Bom,
toda vez que eu falo subjuntivo, eu sei que eu preciso de conector. Falei subjuntivo, o que é que eu preciso? Conector. Porque isso vai me ajudar a identificar em que situação em que eu estou ali dentro da prova, tá? O imperativo, a gente já sabe que nenhum dos imperativos apresenta primeira pessoa. Então, primeira do singular não existe. Eu. Não existe nos imperativos. Quanto mais a gente se dedicar a fazer esquemas, a memória, gente, agora eu lá na psicologia, né? Quanto mais eu estudo memória, mais eu lembro de vocês. E mais eu fico a fim de dar aula para vocês pensando em quais são as repercussões da repetição na nossa memória. A memória, ela trabalha a partir de estímulo, é igual músculo. Treinou a perna hoje, se ficar um ano sem treinar, ela não continua malhada. É a mesma coisa com o seu cérebro. Se você não continuar dando estímulos, você vai esquecer isso aqui. Então, por isso, a gente vai dar estímulos constantes, frequentes ao longo do nosso curso, tá? Bom, o que que acontece então? O eu não existe nos imperativos, né? Então, a gente já sabe disso aqui. A gente sabe que a gente tem exceções no imperativo. Exceções no imperativo tu e vós, somente do imperativo que afirmativo. Por isso que eu coloquei um IA aqui. Tu e vós do imperativo afirmativo, ó, esses dois vêm do presente do indicativo sem a letra S. Põe um xizinho assim, que a gente sabe que é sem o S. Ficou muito exprimido, vou tirar um pouquinho, ó. Aí você vai ver que corrigir nossa lista vai ficar super fácil. Vem do presente do indicativo sem S. Tira. Bom, e o resto, tanto do imperativo afirmativo quanto do negativo, porque o risco é você achar que é só o negativo, é tudo, tá? Todas as demais formas são iguais ao presente do subjuntivo. Todas as demais formas, tanto do imperativo afirmativo quanto do negativo. Só o tu e o vós que vem do presente do indicativo sem a letra qual, gente? S, que a gente tem aqui. Então, você pode dar uma marcadinha nesses S's, né? Você pode criar aí conexões para o seu cérebro modelar melhor essa situação, por exemplo. E o resto é tudo igual. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho vogal contrária aqui, ó, aqui vai ser igual, aqui, ó, tá vendo? A esse esquema aqui. Então, tá em amarelinho, você sabe que isso aqui vai ser tudo o quê? Igual. E o que tá em azul tem uma correspondência, apesar de tirar a letra S. Bom, quando chega para cá, ó, fica mais fácil. O pretérito perfeito do indicativo, a gente sabe as terminações dele, ó. E, eventualmente pode alterar, mas não costuma alterar, né? O pode alterar. Mos, S. Isso, irão. Bom, pretérito mais que perfeito, a gente sabe que vai ser um urá, sem acento. Imperfeito subjuntivo, SSE. E futuro do subjuntivo, R. Sendo que aqui eu preciso sempre validar o conector. Eu estou vendo o conector lá, né? Bom, infinitivo impessoal, o que a gente sabe do pretérito imperfeito do indicativo? Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Então, são essas terminações que eu vou gravar infinito e além. O futuro do presente vai ser urá com acento e ocasionalmente vai aparecer e. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, tá vendo? E o futuro do pretérito, uma forma bem fácil de a gente analisar, vai aparecer ria. Então, ó, a primeira coisa que eu sei é isso aqui. Esse quadrinho me faz entender as questões de identificar tempos e modos e também quando eu tenho que passar de um tempo ou de modo para outra forma. Então, isso aqui está na aula de hoje, nos exercícios que a gente vai trabalhar hoje. Mas eu também tenho uma outra coisa aqui, que é o seguinte: eu tenho os verbos mais caidores de com força mesmo. E eu quero fazer aqui uma lógica que a gente possa resumir esses verbos. Eu tenho o grupo do Mário, que a gente sabe que é o seguinte: o Mário, do meu grupo aqui, é o único que importa para nós, principalmente no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, porque são as formas que eles costumam aparecer em provas, são as formas que oferecem dúvida para todos nós. Então, Mário, eu vou pensar, quais são os verbos do Mário? Beleza. Esqueci, Flávia. Mediar, ansiar, remediar, incendiar, intermediar, e o que a gente segue de padrão, que é o verbo que? Odiar. Então, ó, o que eu faço? Eu pego um deles na minha cabeça
para eu já pensar em como é que vai ficar e coloco aqui, ó. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. Nós mediamos, aqui muda mesmo. Vós mediais, eles o quê? Medeiam. Beleza. Se eu fosse fazer o subjuntivo, porque o presente subjuntivo também me interessa, vai ficar que eu medeie, que tu medeies, que ele medeie, que nós mediemos, que vós medieis, que eles o quê? Medeiem. Então aqui, ó, eu já estou pensando nas terminações. Eu medeio, tu medeias, ele medeia. O nós e o vós são as formas que não caem nesse verbo, porque elas são facilitadas. Aqui, ó, que eu medeie, que tu medeias, que ele medeie. Aí mediamos, tá do jeito que você queria, né? Mediamos, mediemos, medieis e medeie. Então aqui marcando as formas. Esses nos interessam no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Trabalhou seu cérebro lá para pensar nisso aqui. Só que eu tenho um grupão que me interessa no pretérito perfeito do indicativo, no pretérito mais que perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito subjuntivo e no futuro subjuntivo, especialmente no futuro subjuntivo e no imperfeito subjuntivo, que é aquele grupo dos derivados do pretérito perfeito. Então eu tenho vários verbos em que eu preciso saber base, mas base para quê, tá? Então, ó, eu tenho que pensar aqui. Aqui, ó, considere tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Aqui, ó, são esses daqui. Considere esses tempos. Então, considere os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Ah, quais são? Pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito, eu gosto de colocar pretérito com pretérito. Pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí a gente já sabe que vai ter conector. E futuro do subjuntivo, que também vai ter conector. Considere esses daqui. Aí eu já sei agora que a partir dessa consideração eu preciso das bases. Eu preciso entender quais são os grupos que mais caem. Ver e derivados. Vou fazer assim, ó. Antever, rever, prever, entrever e outros, né? Então eu tenho ver, eu tenho vir, que aí eu vou ter sobrevir, advir, convir, intervir, provir. Eu vou ter, para ficar pertinho aqui, ó, prover. Eu vou ter precaver, que não são derivados o quê? De ver. Eu vou ter reaver, aprazer, que são os verbos que mais caem mesmo. Eu vou ter o verbo ter e os derivados, ó, abster, conter, deter, manter, reter, entreter e outros. Eu vou ter o verbo pôr. Aí eu tenho supor, depor, compor, repor, antepor, justapor, o que você quiser compor, vai dar aqui, tá? Eu vou pegar o verbo fazer, por exemplo. E vou pegar agora o que a gente vai chamar de bases. Mas o mais importante dessas bases, gente, é eu saber onde é que eu uso. É no mais perfeito, no imperfeito subjuntivo, que é o que termina com SSE, e no futuro do subjuntivo, que é o que termina com R. Então eu tenho que saber onde é que eu uso, porque senão eu vou ficar ali sabendo a base, decoro, não entendo como é que eu utilizo isso, tá? Então o que é a nossa base? Base do verbo ver e dos seus derivados vi, com I. Base do verbo vir e dos seus derivados, vie. Base do verbo prover, com E, prove. Precaver, precave. Reaver, reouve. Vai ter esse ou aqui, ó. Aprazer, aprouve. Vai ter um ou.
Verbo ter, tiver. Verbo pôr, puser. Verbo fazer, fizer. Então, eu já tenho uma base aqui do que eu estou procurando. Então, nesses tempos que são cobrados, eu sei que as bases desses verbos aqui, que são muito caidores, de com força mesmo, no bom dialeto mineiro, então isso aqui é muito cobrado. Eu já tenho uma noção. Ah, é agora, sabe o que eu preciso, gente? Fazer meu exercício. Fazer o exercício depois que você revisa é muito mais simples, porque você resgata a matéria. E é o nosso objetivo aqui, senão você fazia o exercício sem professor, né? E ainda que você não copie toda vez, só de você me ouvir, isso já ajuda. Mas se você escrever também na sua lista de exercícios, melhor ainda. Pode ser mais resumido e tal, mas já me ajuda, tá? Então, olha aqui. Já temos uma questão. Vós que trabalhais na reforma das leis, pensai, assim como grande jurisconsulto becaria, se é racional que para ensinar os homens a detestar o homicídio, os magistrados sejam homicidas e matem um homem em um grande aparato. Vede se é necessário matá-lo quando é possível puni-lo de outra maneira, e se cabe empregar um de vossos compatriotas para massacrar habilmente outro compatriota. Em qualquer circunstância, condenai, tem mais um verbo aqui, ó, o criminoso a viver para ser útil, que ele trabalhe continuamente para seu país, porque ele prejudicou o seu país. É preciso reparar o prejuízo. A morte não repara nada. Então, aqui um texto contra a pena de morte, mostrando que existem outras formas de punição que seriam mais úteis à sociedade. Bom, as formas verbais em vós que trabalhais, pensai e vede. Então, ele pegou formas variadas, aqui, aqui e aqui. Uma vez flexionadas na segunda pessoa do singular, ficarão respectivamente. Qual que é a primeira coisa que eu faço, gente? A primeira coisa que eu faço é entender em que tempo cada uma dessas formas está, né? Então, aqui, ó, vós que trabalhais. Aqui, ó, eu. Eu trabalho. Tu trabalhas. Ele trabalha. Nós trabalhamos. Vós trabalhais. Eles trabalham. Ah, então olha aqui. Eu já sei que isso aqui está no presente do indicativo. Olha as terminações aqui para você entender, ó. Eu trabalho, tá vendo aqui? Tá acompanhando? Tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles o quê? Trabalham. Então, vou colocar um verde aqui, ó, só para você acompanhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles o quê? Trabalham. Lá tá escrito vós trabalhais, é esse daqui. E ele quer passar para cá, ó, quer passar para o tu. Então, eu trabalho, tu trabalhas. Então, eu já sei a primeira parte. Olha o que é a primeira parte. Eu trabalho, tu trabalhas. Porque ele quer a segunda pessoa do singular, que é o tu. E lá está conjugado no vós. Então, vós que trabalhais. Eu tô vendo esse S aqui, ó, e eu já sei que isso aqui não é, por exemplo, imperativo, tá? Então, vós que trabalhais, beleza? Bom, olha como é que a questão estava até facilitada para sua vida, tá? Pensai e vede estão no imperativo afirmativo. De onde que vem o tu e o vós do imperativo afirmativo? Eles vêm do presente do indicativo. Então, eu vou fazer aqui, ó, o presente do indicativo. Ó. Eu penso, que são as mesmas terminações. Tu pensas, ele pensa. Nós pensamos, vós pensais, eles o quê? Pensam. A partir disso aqui, ó, eu fiz pensai, vós, que é o que estava aqui. Eu tenho que descobrir qual que é essa pessoa, então eu já sei. E aí eu tenho o seguinte, pensa tu. Então minha forma, a que eu quero é pensa tu. Vou fazer a mesma coisa com o verbo ver, ó. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Imperativo, vede, vós, porque corta o S. E vê, tu. Bom,
Quando eu penso nisso aqui, ó, eu já sei, então, quais são as formas que eu quero. Eu quero essa daqui, ó, vê tu, porque eu vi que estava no imperativo, vê de vós, então, vê tu, trabalhas tu, pensa tu. Gente, não é sorte, é realmente saber fazer. Uma questão dessa, ela te coloca entre os nomeados. Quando você desiste de entender um raciocínio mais complexo e só faz aquelas questões básicas, você fica com aquela sensação de que poderia ter passado. E não é isso que a gente faz no nosso curso. A gente vai trabalhar as questões mais complicadas mesmo. É do básico ao avançado, combinado? Então eu sei que essa questão aqui é chata, é desafiadora, mas a gente vai dar conta dela. E eu trouxe mais uma, porque aí se você não entendeu essa, vai entender pela outra, tá? Então, as formas verbais. Vós que trabalhais estava no presente do indicativo, no vós. Pensai está no imperativo afirmativo no vós. Vede, imperativo afirmativo no vós. Eu quero, uma vez flexionadas na segunda do singular, ficarão respectivamente. Você só precisaria saber conjugar esses verbos no presente do indicativo, que é a forma mais básica. Eu trabalho, tu trabalhas, vai ficar aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho é tu trabalhas. É esse. Beleza? Aí depois eu tenho imperativo afirmativo. No tu e no vós vem do presente do indicativo sem o S. Eu vejo, tu vês. Vê tu. Eu penso, tu pensas. Pensa tu. De modo que a nossa resposta vai ser a letra B, de bom continuar estudando. Seu raciocínio aqui seria, primeiro, identificar os tempos. A primeira coisa que você fez foi identificar o tempo original. Então, tempo original, porque para você mudar a pessoa, você tinha que identificar. Então, aqui, ó, trabalhais estava no presente do indicativo conjugado na segunda do plural. Pensa, pensai estava no imperativo afirmativo conjugado aqui. E vede também estava no imperativo afirmativo conjugado aqui. Então, a primeira coisa que você fez foi identificar o tempo original. A segunda coisa que você fez foi conjugar o verbo para chegar no tu. No presente do indicativo foi mais fácil, ó. Você veio aqui e conjugou. Eu trabalho, fez o tu. Tu trabalhas. Nem precisava conjugar o verbo todo, era só chegar aqui. Pronto, isso aqui porque a gente queria o presente do indicativo direto. Então, passou aqui, vai ficar tu trabalhas. Quando veio para esses dois aqui, eu teria que conjugar primeiro o presente do indicativo para chegar no imperativo afirmativo. Então, eu conjuguei o presente do indicativo, ó. Pensar, eu penso, tu pensas. Cortei o S, ficou pensa, tu. Cheguei na forma que eu queria. Eu vejo, tu vês. Eu tô fazendo assim de novo para você pegar o raciocínio. Vê, tu. Cheguei à forma que eu queria. Então, na verdade, você tinha que fazer esses passos. Ó, primeiro passo, identificar o tempo original. O que a questão pede? Passar do vós, que é mudar a pessoa, né? Que é a segunda pessoa do plural, para o tu. Então, eu vou manter o tempo original. Aqui estava no presente do indicativo, eu mantive. Aqui estava no imperativo afirmativo, eu mantive. Então, a gente manteve o tempo original e adequou a pessoa que foi exigida na nossa questão. Então, é identificar o tempo original e o que está pedindo. Ah, estava pedindo para passar para o tu. E aí eu sei as regras, porque se eu não souber as regras, eu não vou conseguir fazer, logicamente. Eu sei as regras que vão dar origem, por exemplo, ao imperativo afirmativo no tu. Vem do presente do indicativo, sem a letra o quê? S. Então, vem do presente do indicativo sem a letra S, tá vendo? Então, ó, é repetição, esforço e vai valer a pena, porque isso aqui vai cair na sua prova e um monte de gente vai errar, porque não teve nem paciência de estudar. E essa é a questão que te coloca nomeado. Respirou. Ambos os verbos sublinhados estão nos mesmos tempos e modos. Nesse caso, gente, é uma questão de terminação. Eu tenho que começar a reconhecer as terminações verbais. Eu vou marcando os verbos e vou ajustando aqui a minha questão, tá? Então, na questão 2, gente, nós vamos ter uma questão que trabalha tempos e modos, especificamente. Então, olha lá o que a gente tem.
Os verbos apresentam o mesmo tempo e modo. Aí eu tenho, o processo atualmente exigiria. Onde é que a gente tem que focar? Nisso aqui. Ria é uma designação de futuro, do pretérito, do indicativo. Não tem como fugir disso aqui, não. Aí eu tenho, tal uso funciona. Funciona, eu funciono, tu funcionas, ele funciona. Presente do indicativo, tá? Então, ó, na letra A, eu tenho as terminações ria e a. Só para aproveitar que ainda tá pertinho aqui, ó, que depois vai ficar longe, ó, terminação a, presente do indicativo, tá vendo? Terminação ria, olha onde é que ela tá. Futuro do pretérito do indicativo. Só para você entender a importância dessa tabela aqui, que no início da sua vida você pode inclusive fazer consultando, porque isso é normal. E você vai fazer muitas questões, mais normal ainda, né? Então, ria, futuro do pretérito do indicativo e a presente do indicativo. Ao mesmo tempo em que ele faz, eu faço, tu fazes, ele faz. Isso aqui é presente do indicativo. É o mesmo A que está aqui em funciona, só que no caso do verbo fazer, como ele é um verbo irregular, aí aparece essa especificidade aqui para traumatizar a gente. Então faz com que você veja. Tá vendo esse conector aqui, ó? Eu tenho conector. Isso quer dizer que o meu modo é subjuntivo. O verbo é o verbo vero. No subjuntivo, a gente usa um esquema de vogal contrária para o presente do subjuntivo. Então, ó, que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Então, só de ver isso aqui, eu tô vendo que isso aqui é presente do subjuntivo. E o conector me ajudou a ter essa percepção. Muito importante você olhar para o conector, tá? Aqui, ó. Quando se descobre a necessidade do uso de óculos, gente, eu não ligo de envelhecer, mas tá aí uma coisa que me deixa bastante chateada, usar óculos, porque eu gosto tanto de ler, e aí é mais difícil, enfim, às vezes os óculos estão sujos, e aproveitando, óculos é um caso de pluralia, é uma palavra que ela é plural, os óculos. Ah, Flávia, mas existe óculo ou monóculo? Existe, mas a gente usa óculos. Então, os óculos, tá? É um caso de pluralia. Então, quer dizer, os óculos, meus óculos, óculos lindos, tudo que concordar com óculos virá no plural, tá? Eu só vou aproveitar, já que a gente falou de óculos, né? Então, eu tenho lá assim, quando se descobre, eu descubro, tu descobres, ele descobre. Presente do indicativo. A necessidade do uso de óculos, uma grande questão pode surgir. Eu posso, tu podes, ele pode. Outro verbo no presente do indicativo. Ah, então nossa resposta é essa. Por quê? Eu quero ambos os verbos sublinhados estão empregados nos mesmos tempo e modo. Aqui os dois estão no presente do indicativo. Aí continuo. Apesar de não ficarem aparentes. Você tá vendo aqui que tem uma preposição? A preposição está para infinitivo, tá? Então, a conjunção remete a verbo no modo subjuntivo. Já a preposição remete a verbo no infinitivo. E no caso vai ser o infinitivo pessoal, o infinitivo que flexionado. Então, esse verbo, apesar de não ficarem aparentes, é um infinitivo pessoal, que é a mesma coisa de infinitivo flexionado. Poderão, futuro do presente, do indicativo. Esse causar, aproveitar que a gente não tá fazendo nada, vamos pegar o causar aqui, ó. Causar tá no infinitivo impessoal, porque como ele compõe uma locução verbal, o infinitivo da locução verbal é o infinitivo impessoal, beleza? Em casos de uso indispensável, são sugeridas as lentes de contato. São presente do indicativo. Apesar de preposição, ó, não ficarem aparentes nos olhos, elas podem trazer sérios riscos, né, sua visão. Então, nesse caso aqui, a gente tem infinitivo flexionado. Então, sua banca trabalhou nessa questão o quê? Equivalência entre tempos e modos. E para isso você precisa conhecer as desinências modo
temporais. O jeito de conhecer desinência modo temporal é aqui, ó. Então, desinências modo temporais. A do presente do indicativo é a vogal contrária. A dos imperativos, tirando tu e o vós, o resto vem do presente do subjuntivo. Aqui, mais que perfeito, ra. Imperfeito subjuntivo, SSE. Futuro do subjuntivo, R. E tem que validar o conector. Senão a gente confunde, né? O futuro do subjuntivo se diferencia. Deixa eu aproveitar até colocar isso aqui. O futuro do subjuntivo ele é diferente do infinitivo pessoal. Porque o infinitivo pessoal, ele geralmente vai apresentar preposição antes, tá? Aparece associado a uma preposição. Então, isso aqui só para você diferenciar, porque os dois vão ter R, né? Aqui também vai ter R. Só que esse aqui é futuro. Ai, Flávia, nossa, muito difícil. A vida, tá bom, vamos dar um exemplo que talvez a vida fique um pouco mais simples para você. Olha aqui, ó. Se você estudar, será aprovado. Bom, esse se aqui é uma conjunção condicional. E ele me indica que esse estudar está no futuro do subjuntivo, beleza? Agora, eu vou ter aqui, ó. Apesar de estudar, tinha dificuldades. Isto é infinitivo. Apesar de estudar, porque veio uma preposição aqui. Então, apesar dos dois terem a letrinha R, eu vou ter que me ater ao conector. Apesar de estudar, eu tenho um verbo no infinitivo. Apesar de estudarmos, infinitivo flexionado na primeira pessoa do plural. Tá vendo? Se nós estudarmos, seremos aprovados. Então, beleza. Aí eu volto nos nossos quadrinhos, que eles foram feitos exatamente aqui para facilitar a nossa vida, tá? E pra gente ver essas coisas. Que às vezes o menino olhou esse R aqui e pensou assim, ah, futuro. Não, aqui tem preposição. Então, se tem preposição, a gente tá falando é de infinitivo, tá? Depois, vamos lá, próxima questão. Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas. Ah, então nesta hora o que vale é a tabela de bases. Então aqui, ó, se eu estou pedindo tempos e modos, é a primeira tela. Se eu estou pedindo corretamente conjugados, é isso aqui, ó, conjugação. Pode ter certeza que eu vou ficar nesse horizonte maravilhoso aqui. Então, ó, verbo ver, fica com i, vir, fica vir, prover, prove, precaver, precave, reaver, reouve, aprazer, aprove, ter, tiver, pôr, puser, fazer, fizer. Então, quando falou em conjugação, eu sei que era aqui. Quando falou em flexão, ah, era isso. Olha aqui, ó. Se meu coração disparou via conjunção. Se não reavêssemos, não é o verbo reaver? Então, é se não houvéssemos. Vai ter um ou, né? Reaver, a base é reouve. E aí, na hora que você vai gravando essas coisas aqui, você não erra mais. Se não reouvéssemos as imagens daquela cidade, não recuperaríamos os traços do amigo. Se nós não dispôssemos, e ó, diz, mais por, a base é puser. Então, se nós não nos dispuséssemos. Gente, eu faço aqui de olho fechado, mas é porque eu sei as bases, tá? Muitos de nós não conterão. Ah, é com mais ter, a base é tiver. Então, muitos de nós não contiveram. Então, ó, já sei aqui, contiveram a emoção quando encontraram o colar da cidade. As imagens tocantes da cidade requereram. É isso, ó. Requerer tem sempre a letra qual? R. E não é derivado de querer. A base é isso aqui, ó. Requere. Então, as imagens tocantes da cidade requereram terno acolhimento, né, da memória do amigo. Então, isso aqui. Seria preciso que retêssemos. Mais ter, a base é tiver. Olha aqui, ó. Seria preciso que retivéssemos.
retivéssemos mais aspectos da cidade para conformar a sua figura. Gente, aquela tabela, ela foi feita pensada no que cai na sua prova. Confia em mim. Então eu fiz já pensando no que cai. Você não vai ficar decepcionado se você gravar aquilo ali. Você vai ficar feliz da vida, porque você vai acertar questões que são consideradas complexas, porque você tem uma tabela de base eficiente. Pensando na prova, né? Ela foi montada com base em tudo que a gente estuda. Então vamos lá. Letra D de Deus, ajuda o menino que estuda a tabela de bases, que não faz hora com a minha cara. Essa questão aqui é um pouco mais diferentona, mas nem era muito complicada, não. Ó, se as plantas fossem... Então, aqui eu já sei que eu tenho pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha o conector aqui, ó. Se as plantas fossem de plástico, não faria diferença nenhuma. Faria futuro do pretérito do indicativo. O verbo fossem está no pretérito imperfeito do o quê? Indicativo. Se ele está no pretérito imperfeito do indicativo, né, gente? O que a gente vai ter? Erro. Porque ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ao conector, ó. Beleza? Então, ao conector aí. Aí eu tenho. Ao passo que o verbo faria se encontra no futuro do pretérito, de maneira a reforçar uma suposição. Suposição é verdade, ó. Se as plantas fossem de plástico, não faria diferença nenhuma. É uma hipótese, não faria, né? Agora, aqui já está errado. E o faria realmente é futuro do pretérito do indicativo. Mas a número 1 já está errada porque fossem é pretérito imperfeito do subjuntivo. Respirou e continuou. 2. A realidade do Brasil seria diferente em vários aspectos. A forma verbal seria, você já sabe o que é, né? É futuro do pretérito do indicativo, marcando hipótese. A realidade do Brasil seria diferente, é uma possibilidade. O que não ocorreria caso se usasse a forma será. É porque a forma será vai dar a ideia de certeza. Se eu falar a realidade do Brasil será diferente, é certeza, né? Seria uma marcação, um marcador de certeza. Então, se eu usasse o futuro do presente, seria um marcador de certeza. Essa é verdadeira. Bom, essa daqui é malvada. Ó, deve-se questionar se eles estão fora de proporção. Primeira coisa, você vai olhar para esse se aqui, que é partícula passivadora, só para a gente não classificar a oração errada. Se há PA, como é que é a nossa regra? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira sujeito paciente. Então, aqui, ó, questionar é um verbo transitivo direto. Quando eu falo deve se questionar, eu tô falando que deve ser questionado. Deve ser questionado se eles estão fora de proporção. Isso tudo aqui é uma oração subordinada, substantiva, e ela é subjetiva, tem função de sujeito, tá? Aqui, ó, isso, vou colocar aqui para você, isso deve ser questionado. Isso deve ser questionado. Bom, isso tudo para dizer para você que esse se que está aqui é uma conjunção integrante. Porque a sua oração é subordinada ao quê? Subjetiva. Então, quando a gente tem uma substantiva, a conjunção que está nela é integrante. Por que eu estou te dizendo isso? Olha a nossa questão. O verbo, então, provavelmente ele está falando disso aqui, né? O verbo também pode estar empregado no presente do subjuntivo. Esteja. É isso aqui, ó. Deve-se questionar se eles estão fora de proporção ou se eles estejam fora de proporção. Só que olha o que ele fala. Uma vez que está antecedido de conjunção condicional. Essa conjunção condicional não existe aqui. Esse se que está aqui não é condicional. É uma conjunção integrante. E não faz sentido na frase o uso do subjuntivo. Por quê? Nosso marcador aqui é se eles estão ou não fora do prazo. Deve-se questionar se eles estão ou não, né? Então,
Então, só tem duas opções, ou está fora do prazo ou não está fora do prazo. Então, essa daqui, errada, e ela trouxe um conhecimento a mais. Ela cobrou aqui o tipo de si misturado numa questão de verbo, o que é muito normal, né, gente? As questões, elas geralmente vão trazer vários assuntos. E aí, a nossa resposta é a letra E, de estuda que a vida muda, de modo que nós temos apenas o item 2 correto. Então, nossa resposta, apenas o item 2 correto, beleza? Letra E, de estuda que a vida o quê? Muda. Vamos para a linda questão 5 agora. O verbo sublinhado no segmento mistura não era e nunca foi sinônimo de igualdade. Está flexionado nos mesmos tempos e modo que o sublinhado em. Então, nesse caso aqui, ó, desculpem, o que a gente tem? Mistura não era. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Então, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Neste caso aqui, todos os nossos verbos estão marcando o quê? Pretérito imperfeito do indicativo. Então, esse era, eu sei que é pretérito imperfeito do indicativo. Então, era pretérito imperfeito. Eu estou procurando vá, ia ou NH. A disciplina que chamaríamos ria, você já sabe o que é? Futuro do pretérito do indicativo. 3 longos rios resumiriam ria, futuro do pretérito do indicativo. O primeiro lugar nessa disputa histórica foi para um estrangeiro. Foi pretérito perfeito do indicativo. A independência política de 1822 trouxe novidades, trouxe pretérito perfeito do indicativo. E aqui a água que corria. Lembrando que o R aqui não é duria, porque se fosse assim, ó, vamos pensar aqui, ó, pretérito imperfeito do indicativo, que é diferente do futuro do pretérito do indicativo, só para você ver a diferença. Aqui, ó, eu corria, tu corrias, ele corria. Nós corríamos, vós corrieis, eles corriam. Beleza? Agora aqui, ó, eu correria. Tu correrias, ele correria. Nós correríamos. Vós correríeis, eles correriam. Claro que eles colocaram aqui para ver se você confundia. Mas olha aqui, a desinência que é ia, em todos, ó, com exceção do vós que vira e, e aqui a desinência é ia, ó, com exceção do vós que vira e. Tá vendo? Então, ia. Nós temos essa desinência aqui. Então, nesse caso, nossa resposta letra E, de estuda que a vida muda. De estudar faz parte do processo para ser nomeado, para ser um bom profissional, para viver a vida, para tudo, tá? De onde se descortinavam os morros da Gávea e o mar. Opa, meu coração já disparou de novo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Toda vez você vai escrever, porque você tem que gravar. O verbo sublinhado está flexionado nos mesmos tempo e modo daquele também sublinhado em. Pois não havia, achei. É você, maravilhindo. Pois não havia nada de mais sólido. Deu. Não é vá, não é ia, nem a, nada disso, né? Eu era, ficou um horror. Deu. Pretérito perfeito do indicativo. Eu dei, tu deste, ele deu. Nós demos, vós destes, eles deram. Aconteceram. Pretérito perfeito do indicativo. Aqui, ó. Eu aconteci, tu aconteceste, ele aconteceu. Nós acontecemos, vós acontecestes, eles aconteceram. O verbo acontecer, ele é comumente usado na terceira pessoa, tá? Que a gente chama de verbo unipessoal, não é impessoal. Que ele tem as outras formas, mas pela lógica é mais comum o seu uso na terceira pessoa. E de certo, chegando a hora, enterraria. Uria, a gente já sabe que é futuro do pretérito do indicativo. E se depois de me obrigar tanto tempo pudesse, opa, já sei o que é isso, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo.
se pudesse. Ó, vou marcar o conector para a gente ir ganhando essa lógica. Então, tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. E a gente fazendo exercício de verbo, assim, a gente vai retomando a matéria também. As flexões dos verbos, estou olhando duas coisas. E a relação entre seus tempos e modos. Então, as relações entre tempos e modos estão adequadamente observadas na seguinte frase. Bom, vou começar pelas flexões, que a flexão eu tenho lá no meu coração, é minha tabela de bases, eu tô lembrando de tudo, então facilita. Ó, caso é um conector, então quer dizer que vai ser modo subjuntivo. Caso não se tivesse, opa, tem um tiver aqui, algumas tradições culturais, muitas das brincadeiras infantis teriam, tá certinho, deixado de existir e de reviver em nossa memória. Então, caso não se mantivessem algumas tradições, muitas brincadeiras teriam deixado. Bom, essa daqui já tá ótima, porque, ó, mais ter, a base é tiver. Eu fiz mantivessem. Ao tiver aqui, ó. Então, isso aqui tá certo. Quer dizer, eu já amei essa. Mas para eu não ir de cara, porque pode aparecer alguma coisa boa, não vai aparecer não, tá, gente? Mas só pra... Vamos lá, né? Ainda que nós... Ao conector aqui, ainda que não nos dê, mais ter, a base é tiver, detivéssemos. Então, não tem nada de detêssemos, tá? Ela nos remetessem, então é o verbo remeter. Então, ainda que não nos detivéssemos muito nas palavras que cantávamos, elas nos remetiam. Para ficar mais lógica a frase, né? Elas nos remetiam. Isso aqui que eu tô corrigindo não é conjugação, é a correlação, né? Aqui tá o pretérito imperfeito do subjuntivo. Só que o subjuntivo, ele precisa de conector. E eu não tenho conector nessa parte, ó. Ela, pronome. Nos, outro pronome. Cadê o conector? Não tem. Então, elas nos remetiam. De modo que eu vou ter um pretérito imperfeito do indicativo, sem conector. Então, por isso que eu tô tirando esse verbo aqui, tá? Muitos de nós, leitores de cartilha, talvez supôssemos, mas é supuséssemos. Aqui, ó. Aqui o conector funciona como esse talvez aqui, ó. É o su, mais por, a base é puser, nós vamos fazer um supuséssemos. Muitos de nós, leitores de cartilha, talvez supuséssemos o que teria. Tem que combinar os verbos. Supuséssemos o que teria ocorrido para se considerar malvada, tão simpática macaquinha. Para a gente correlacionar os verbos. Aqui, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo que combina com futuro do pretérito do indicativo, tá? Então, aqui eu corrigi duas coisas: a flexão do verbo e a relação. Beleza? Vamos fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho e a gente seguir bem. Flexão eu tô corrigindo em verde, tá? E relação eu tô corrigindo em amarelo. Aqui o problema é de relação, aqui o problema é de relação. Beleza? Aqui o problema é de flexão, aqui o problema é de flexão. Vou ver se vai mais claro aqui. Só para você acompanhar melhor a nossa aula. Se alguém vier para o meio da roda, tá? Conector aqui, ó. Se alguém vier. Verbo vir, realmente fica vir. Essa daqui era a maldade, tá? E se dispor é se alguém se dispuser, no caso, né? Tem um se aqui, ó. Se alguém diz, mais o por, a base é puser, se alguém se dispuser. Tá vendo? Então, aqui, ó, se alguém se dispuser. Então, se alguém vier para o meio da rua e se dispuser a cantar, que nós, aqui, ó, que nos presenteasse a todos, né? Só que aí é o seguinte, é se você vier para o meio da roda. Então, se você se dispuser, então que nos presenteie a todos com versos bem bonitos, né? Tem o conector presente do subjuntivo, que nos presenteie, beleza?
Então, neste caso aqui, ó, eu tenho verde, que vai ficar dispuser, e neste caso aqui, ó, que vai ficar presente, eu vou ter um problema de relação entre tempos e modos, porque tem que ser assim, ó, se você vier, você vai nos presentear, não tem jeito de ser passado, né? Pra harmonizar os verbos aí e a gente pensar na correlação entre tempos e modos. A questão cobrou as duas coisas. No caso de houver, você viu aqui que era uma preposição? O que é que a gente combinou na outra questão? Quando você tem a preposição, o que a gente usa não é futuro do subjuntivo, é infinitivo. Então, aqui é no caso de haver mesmo, não tem ou não. Porque o que a gente está usando é o verbo in natura, é o verbo no infinitivo. No caso de haver interesse em cantar bonito na roda, tá? Então, no caso de haver, bastaria que alguém se apresente. Aí a correlação, né, não ficou bom. Bastará que alguém se apresente e já dê início à canção memorizada. Então, no caso de haver, porque a gente tinha uma preposição e a preposição leva esse verbo para o infinitivo, no caso de haver interesse em cantar bonito na roda, bastará que alguém se apresente e já dê início à canção memorizada. Bom, primeiro eu tenho aqui um problema de correlação, de relação entre tempos e modos, que eles precisam estar harmônicos, e aqui eu tenho um problema de conjugação, vou marcar até a preposição aqui, ó. E aqui eu tô marcando suas conjunções, para você entender esses mecanismos, porque são eles que estão te ajudando a ver a resposta. Então, qual que é a nossa alternativa? Letra A, de amanhã eu vou estudar português. Flávio, mas você não acha que eu perco muito tempo fazendo a questão assim, que eu deveria só marcar a letra A e fazer a próxima? Gente, aí você não estuda, aí não adianta, você não grava, e aí depois esse aprendizado não se sustenta. E aí depois você erra, e aí você chora. Então, vamos fazer bonitinho. Atente para o seguinte período do texto. Se querem resolver o problema, reformem o local e inventem, alternativas para merecer os resultados. Bom, eu tenho várias coisas aqui, ó. Se é uma conjunção, marcando aqui o verbo querer, só que aqui esse verbo está inclusive no presente, ó. Vou pegar o verbo querer, tá? Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos, vós quereis, eles o que querem. Então, a primeira coisa que eu faço é descobrir o tempo. Eu percebi que isso aqui está no presente do indicativo, mesmo tendo conjunção. Não confunda as coisas, não. O subjuntivo pede conjunção. Mas não é proibido aparecer conjunção com indicativo, não. O subjuntivo exige, entendeu? Mas o indicativo pode ter. Então, verbo querer. Fiz aqui, eu vi que era presente do indicativo. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso, saber o tempo que está presente do indicativo. Reformem e inventem. Isso daqui é imperativo. Então, eu estou vendo que isso aqui é imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Bom, eu estou vendo que é na terceira do plural. Terceira do plural. Alternativas para é uma preposição. Se é uma preposição, esse merecer que está aqui é um verbo no infinitivo. Então, a primeira coisa que eu fiz é um levantamento dos meus verbos. Agora, olha o que eu quero. Flexionando-se as formas verbais na segunda do plural, mantidos os tempos e os modos. Por isso que a primeira coisa que eu fiz foi olhar qual era o tempo e o modo. Então, aqui, ó, eu já sei que vós é isso aqui, vós quereis. Então, aqui, ó, quereis, querais não, quereis. Então, você tá fora, você tá fora, você tá fora. Porque eu tenho que manter o tempo. Ó, já tem só duas, eu já tenho 50% de chance de acertar. Aí eu vou pra cá, ó, imperativo afirmativo. Se eu já tivesse bem treinado, eu já ia falar assim, aqui tá errado porque tem S. Porque o imperativo afirmativo no vós, ele é sem S. No vós, o imperativo afirmativo, ele vem do presente do indicativo sem S, beleza? Então, vou pegar aqui, ó, reformar. Eu reformo, tu reformas, ele reforma. Nós reformamos, vós reformais. É o que eu preciso aqui, ó. Posso fazer eles reformam também, só para ficar bonitinho. Cortou o S, vai ficar reformai,
vós. E aqui vai ficar reforma tu. O tu não me interessa, porque eu quero segunda do plural. Segunda do plural é vós. Então, reformai, já sei que é essa. Ah, mas eu vou fazer o verbo inventar. Mesma coisa, ó. Eu invento, com i a mais. Eu invento, tu inventas, ele inventa. Nós inventamos, vós inventais, eles o quê? Inventam. Bom, inventais, como é que vai ser? Inventai vós. Top demais, ó. Inventai vós. Flávia, e o infinitivo? Infinitivo. Merecer eu. Mereceres tu. Merecer ele. Merecermos nós. Merecerdes vós. Merecerem eles. Gente, você gasta no dia da prova 2 minutos para fazer isso aqui. Então, parece uma bobagem, mas é mais seguro você fazer do que você chutar. É claro que aqui, ó, considerando que você acertasse a primeira, que era bem fácil, porque estava no presente do indicativo, tá? Você poderia, por conhecimento, eliminar essas duas aqui. Porque você ia saber o seguinte, se é segunda pessoa do plural e é imperativo afirmativo, é sem a letra o quê? S. Então, você saberia isso. Aí você chegaria à resposta até sem fazer o resto. Mas você teria que ter um conhecimento prévio, tá? Na dúvida, faça. Então, essas questões são importantes, tá? São elas que vão separar os nomeados dos aprovados, tá? Porque aprovado, às vezes você vai ficar chorando ali. As formas verbais estão corretamente flexionadas, mantendo entre si adequada articulação de tempos e modos. Então, de novo, eu tenho que olhar flexionadas, que eu vou usar verde, e mantendo adequada articulação. Articulação é a mesma coisa de relação, correlação, é tudo a mesma coisa, tá? Relação, correlação, articulação entre tempos e modos. Só para te lembrar, quando eu penso em articulação, eu tô falando assim, ó, se houver aula, nós iríamos ou iremos? O que, é que você acha que vai ser? Iremos ou iríamos? Se houver aula, nós iremos. Aí se eu falo, se houvesse aula, aqui ó, articulação. Se houvesse aula, nós iremos ou iríamos? Se houvesse aula, nós o quê? Iríamos. Então, a articulação, eu tô olhando essa combinação entre tempos e modos dentro da estrutura da frase, tá? Comecei, ó. Se não, se proporem. Eu vi a conjunção aqui, ó. Ela disparou meu coração. Eu já sei que vai ter um pro, mais um por, mais um puser. E eu sei que vai ser propuserem. Aqui, ó. Se não, se propuserem a manejar bem a escrita, os intelectuais terão, porque aí eu tenho que alterar, o propuserem está no futuro do subjuntivo. Os intelectuais terão perdido a sua função social. Então, ó, primeira coisa que aconteceu, isso aqui virou terão por causa da articulação, futuro com futuro, né? E aí eu tenho um problema de conjugação, porque vai ter que ser propuserem, já que a nossa base é puser. Continuei. Uma função social que é um pronome relativo. O pronome relativo funciona como conjunção. Ad mais vir. A base é vie. Adviesse. Olha que lindo. Uma função social que adviesse do poder da escrita. Beleza? Foi a que determinou o poder dos intelectuais, tá? A combinação não tá muito boa, vai melhorar também. Mas aqui eu já sei que tá errado. Então, uma combinação, uma função social que adviesse do poder da escrita seria, aqui ó, que é suposição, seria a que determinaria o poder dos intelectuais. Então, ó, eu tenho problema de conjugação, adviesse, é a base. E tem o problema de correlação, porque isso é uma hipótese. Então, seria e determinaria.
A gente já sabe que uma das correlações mais cobradas em prova é essa daqui, ó. Ah, só existe essa? Não, mas essa é muito cobrada. Uma função social que adviesse do poder da escrita seria a que determinaria o poder dos intelectuais. A que adviesse, é uma suposição. Caso não requisesse, eu vi esse S aqui, falei requerer, é só com a letra R, não tem S, porque ele não é derivado de querer. Então caso não requeresse, é assim, ó. Então, isso aqui, morte, asfixia e envenenamento, né? Caso não requeresse especial talento para o domínio da escrita, os intelectuais não teriam tido o poder que lhes couber. Bom, aqui a gente tem outro problema de correlação, né? Caso não se requeresse especial talento, os intelectuais não teriam, tira isso aqui, ó, para ajustar a correlação, não teriam o poder que lhes o quê? Cabia no passado, né? Pretérito imperfeito subjuntivo e aqui um pretérito imperfeito do indicativo. Mas aí tem a ver com a correlação. E ainda tirei esse daqui também por causa da correlação, porque não tem esse participe não. E aqui, ó, requisesse, o certo é requeresse, sempre com a letra R. Se você soubesse só a conjugação, já fazia, tá? Mas tem questão que é só de correlação. Os intelectuais não teriam podido exercer toda a sua influência se não fosse a escrita de um instrumento de domínio. Bom, razoável, eles não teriam podido exercer toda. Aqui, ó, teriam é a combinação ria com SSE que tá aqui. Então, essa daqui é razoável, mas para eu marcar essa, vou ter que ler a outra. Não conviu? É com mais vir. Eu falo, ele veio, logo é ele o que, gente? Conveio. Então, não conveio aos intelectuais daqueles tempos abrir mão do poder da escrita que viria. Aqui, ó. Então, só que isso está no pretérito perfeito do indicativo. Então, não vai ficar muito bom uma hipótese, né? Aqui, ó. Não conveio aos intelectuais daquele tempo abrir mão do poder da escrita que os beneficiava, né? Por exemplo. No pretérito imperfeito ajustar, porque isso aqui é hipótese, né? Ou senão eu posso trocar isso aqui e colocar também assim, ó, não convinha colocar assim, ó, não convinha aos intelectuais daquele tempo abrir mão do poder que o que os beneficiava. Também vai ficar bom. Para ficar imperfeito com imperfeito indicativo. Imperfeito com imperfeito indicativo. Bom, mas isso aqui você sabe que não existe. Ah, Flávia, quando é que eu uso conviu? Não existe, gente. Essa forma é inexistente. O correto é conveio. Então você já tinha ali uma noção que isso aqui estava errado. Aqui é verde. E para ajustar, eu sempre vou ter mais de uma possibilidade. Isso aqui tá errado, né? Porque não vai combinar com o pretérito perfeito do indicativo. Então eu posso trocar aqui, por exemplo, não conveio aos intelectuais abrir mão de algo que os beneficiava, né? Não faria sentido. Ou posso até colocar aqui, não convinha a eles abrir mão de algo que os beneficiava também. Fica ótimo. Bom, e aí com isso, a gente sabe que a nossa resposta é a letra D, de Deus ajuda menino que senta e estuda. E vamos para a última de hoje. Estão corretos o emprego e a flexão de todas as formas verbais. O projeto foi relegado porque nele as prioridades humanas não se mas por vai ter um puser, não se sobrepuseram. Então, porque nele as prioridades humanas não se sobrepuseram. Caso, aqui tem um conector assim, ó, caso não intervissem, mais o verbo vir, a nossa base é vie, interviessem. A lei acabaria sendo incrementada. Se, ó, há de mais vir, a base é vie, há de vierem.
Se advierem resultados insatisfatórios, não será o caso de revogar a lei, mas de aperfeiçoá-la. Advierem. Então, ó, errado, errado, errado. E eu continuo. Seria preciso que as medidas judiciais contessem. Ah, é com mais ter, a base é tiver, vai ser contivessem. Contivessem. Então, você também está errado. Contivessem. Tá? Então, olha o que a gente tem na letra E. A gente tem o seguinte. À medida que se deterem, o verbo é qual, gente? Deter. Volta aqui. Vamos fazer igual a gente já estava fazendo. De, mais ter, tiver, detiverem. Bom, então vou marcando aqui, ó. Eu preciso de sobrepuseram. Aqui não tem. Então, esse está errado. Eu preciso de caso não interviessem. Tá errado. Aqui já tem o vir. É a nossa resposta. Se advierem resultados insatisfatórios, ó, advierem. Então, se advierem, ad mais vir, se advierem resultados insatisfatórios, não será o caso de revogar a lei, mas de aperfeiçoá-la. Aí aqui eu vou ter contivessem, preciso do tive, que não apareceu aqui, né? E aqui detivessem. Então, preciso desse tive aqui também. Então, basicamente, o que nós temos? Nossa tabela de base. Então, advierem é a única forma correta aqui, ó. Advierem. Já tinha o nosso lindo que vie, beleza? Então, qual que é a resposta da questão de número 10? Letra C, de continuarei estudando até tomar posse. De continue que vai valer a pena. E eu continuo com verbos com vocês aqui. Então, acabamos essa linda lista. Deu para revisar muita coisa, tá vendo? E é uma lista muito boa. Acabamos aqui.